Fala plebe, bem-vindos a mais episódio aqui do nosso canal Tuxê Nunes Autossustentável. Hoje eu quero te ensinar uma técnica fantástica, principalmente quando a gente começa a investigar as opções para autossuficiência alimentar. Existe uma técnica que é a que nós vamos apresentar nesse vídeo que você consegue produzir muito alimento, alimento de qualidade em pouco espaço, inclusive mesmo que você esteja na cidade. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, eu sou o Tuxê Nunes e me dedico semanalmente a trazer alguma ferramenta da vida off-grid, para a gente poder viver uma vida mais ética, conectada à natureza e longe do Estado e de grandes empresas que funcionam como tentáculos do Estado nas nossas vidas. Nós temos aqui no canal a newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid. Todo sábado, 11h30 da manhã, eu te envio um artigo aprofundado sobre algum tema da vida off-grid. É grátis a newsletter. O link está aqui na descrição. Se inscreva se você me assiste aqui no canal. Através da newsletter, nós estamos criando uma comunidade engajada para levar esse tipo de ferramenta, esse tipo de informação para cada vez mais pessoas. Deixe seu like, se inscreva se ainda não está inscrito e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Plebe, então o tema desse vídeo é aquaponia. E aquaponia nada mais é do que a união de dois modelos de produção. A gente está falando da piscicultura com a hidroponia. Piscicultura, criação de peixes. Aqui a gente está olhando principalmente para a criação de peixes em reservatórios artificiais. Eu digo assim, não estou pensando em rio, não estou pensando em cursos d'água ou em lagoas que já existem, entendeu? A gente está pensando quase sempre em tanque de cultivo. E hidroponia, que é a técnica, né, de produzir verduras sem terra, apenas ali com as raízes mergulhadas na água. Bom, basicamente, na situação da hidroponia, você tem uma solução que você coloca ali nessa água e essa solução ela vai nutrindo as plantas, né, para elas crescerem, ficarem bonitas e tudo mais. Qual que é o grande lance da piscicultura com a hidroponia? Quando nós juntamos as duas, nós temos a aquaponia, que é aproveitar os resíduos dos peixes, para que esses resíduos possam nutrir as plantas e criar um ciclo virtuoso aqui de purificação da água pelas plantas e bactérias, para que essa água possa ser novamente utilizada pelos peixes, que vão nutrir essa água novamente para as plantas e assim por diante. Então, quando a gente fala em aquaponia, a gente está falando num sistema fechado, que vai respeitar aí esse ciclo da água. Esse é o sistema básico de aquaponia, então. A água ela sai ali do tanque dos peixes, é bombeada para as plantas e das plantas ela volta ali como se estivesse sendo filtrada para o tanque dos peixes. Esse esquema aqui é um esquema muito básico, tá? Vale levar em consideração para entender a ideia básica, fundamental disso. Mas a gente vai ver aqui que um sistema robusto, um sistema que realmente vai te trazer benefício, um sistema eficiente, ele é bem mais complexo do que esse esquema aqui. Aqui é mais para a gente entender a questão da água, né? Como que a água vai se movimentar, em qual sentido ela vai se movimentar. Mas nós temos outros atores nesse sistema, né? Outros pontos de conexão que vão ser fundamentais para que haja um equilíbrio e uma saúde em todo esse processo de produção de alimento, no sentido tanto animal quanto vegetal. Para que a gente começar a entender esse sistema eficiente, imagina que você tem o tanque de peixes. A água ali do tanque de peixes, ela vai começar a acumular resíduos ali da alimentação dos peixes, né? Você vai precisar alimentar esses peixes com ração e também as fezes dos peixes vão ficando ali nesse tanque. Então, essa água ela precisa ser retirada para que você possa vir com uma água nova que vai oxigenar o tanque, né? E também vai substituir aquela água que está impura, que pode ser, que vai ser, né, caso ela não seja retirada, um grande problema ali, até matar os animais, porque vai ficar um ambiente no qual eles vão conseguir sobreviver. Então, essa água, a gente vai jogar ela para o primeiro decantador. Esse decantador, ele vai separar, né, é uma água que entra muito lenta nele, ele vai separar aquele resíduo mais pesado da água que ainda está contaminada, mas que tem resíduos menores ali, particulados, né? Então, como que isso é feito? Normalmente, sai um cano ali do tanque dos peixes, que é esse cano de baixo aqui,
Você tem um joelho aqui que faz essa água que veio, de certa forma, impura, né, do tanque dos peixes. Faça um círculo de baixo para cima do decantador. Dessa forma, isso aqui tem que ser um processo lento, tá? Não pode ser um processo rápido, não pode ser, enfim, não pode ter um redemoinho muito forte aqui. Tem que ser uma vazão pequena. O particulado, né, mais grosso, vai acumulando aqui, né, esse resíduo, que são as fezes dos peixes, e aí vai subindo e meio que já vai fazendo uma primeira filtragem nesse processo. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, na prática, né, isso acontecendo aqui na parte de cima. Então você vê que até mesmo, como acontece meio que uma fermentação aqui dentro, você tem boa parte que sobe também, porque fica com gases ali, né, nesse material, mas boa parte do que passa, né, é água mesmo com algum tipo de resíduo. Esse residual, ele vai passar por um segundo decantador, que normalmente vai ser um decantador que vai fazer um processo parecido, mas que nele a gente vai usar algumas telas. Aqui você pode ver, por exemplo, um sistema desse, né? Então a água cai, de cara você não vê nada muito crítico nessa água, né? Mas com o tempo você vê que vai acumulando ali aquele resíduo. Ou existem outros filtros também, né, que a gente poderia utilizar nesse segundo decantador. A ideia aqui é reter o material mais fino que não ficou ali naquele primeiro decantador. No primeiro decantador, só fazer um adendo aqui, né? Esse material que fica aqui embaixo, ele pode ser retirado depois, você pode colocar meio que uma descarga aqui, né? Um ladrão aqui, para tirar esse resíduo de tempos em tempos e colocar esse resíduo num minhocário, por exemplo, na sua composteira, de modo geral, entendeu? Então, esse resíduo aqui, ou poderia ser, por exemplo, do biodigestor, ele pode virar insumo para o seu biodigestor, para você produzir energia, produzir biofertilizante ou produzir gás natural. Então, ele acaba sendo um ativo também dentro de outros sistemas aí, pensando na sua propriedade permacultural, tá? Depois que essa água, então, passou pelos 2 decantadores, ela vai, então, passar pelo biofiltro. O que é o biofiltro? O biofiltro é um elemento dentro do nosso sistema onde nós vamos incentivar que as bactérias façam o trabalho delas de transformar a amônia que veio ali do tanque dos peixes em nitrato, que é o que a gente precisa entregar para as plantas, que as plantas vão absorver aquilo como se fosse nitrogênio. De que forma que nós podemos fazer isso? Você pode, por exemplo, ter um tambor e colocar ali mídias biológicas que podem ser compradas, né? Igual é muito comum você ver por aí, quando você começa a pesquisar sobre isso, né? Na questão de filtragem de água e tudo mais. Ou então você tem até recursos aí bem mais baratos, né? Que você pode usar para proliferar essa biologia, né? Essas bactérias que vão fazer essa mudança nos elementos químicos que estão nessa água. Então, o que a gente mais precisa entender aqui é o seguinte: a gente precisa de grandes superfícies, né? De materiais com muita superfície, então podem ser materiais porosos e tudo mais, como tijolos, argilas expandidas, essas coisas assim, para que as bactérias possam proliferar nessa superfície, né? Então, quanto mais superfície, mais bactéria eu vou poder ter nesse ambiente. E aí essas bactérias elas vão fazer essa mudança química nesse conteúdo que veio ali do tanque dos peixes. A gente pode fazer isso tanto de forma assim, como se fosse um bioreator mesmo, né? Então um tanque ali de fermentação quase, como também como se fosse uma cama de cultivo. Por quê? Algumas plantas elas vão ajudar nesse processo também. Elas vão ter bastante raízes específicas, né? Que vão fazer essa troca aí com esse tipo de bactéria. E aí a gente vai conseguir ali criar alimento já no biofiltro, tá? Que pode ser alimento inclusive para os peixes mesmo. E também fazer esse processo de filtragem da água antes que essa água entre ali na minha hidroponia propriamente dita. Como eu disse, esse processo aqui de quando a água sai do tanque até a água entrar na hidroponia mesmo, todo ele é pensando nesse processo que eu preciso executar nessa água, de transformar esse amônio, né, em nitrato no final desse processo. Isso vai acontecer principalmente ali na etapa do biofiltro, mas todo esse processo é para que isso aconteça, para que eu tenha uma qualidade da água excelente quando essa água chegar ali na minha hidroponia,
e também que a hidroponia consiga raptar, né, esse nitrato ali na água e devolver da melhor forma ali para os peixes também, para que o ciclo renove. Perfeito. A água então entrou nessa hidroponia minha, que não necessariamente precisa ser aquela hidroponia de canais. Eu posso, por exemplo, fazer essa hidroponia de canais, como a gente está acostumado a ver por aí, mas a gente pode também fazer a hidroponia de pastilhas flutuantes, que é quando você tem, basicamente, né, um isopor, algo assim, todo furadinho, e aí você vai ter como se fosse uma piscina aqui embaixo, né, com essa água, que vai estar rica ali para as plantas, e elas vão se desenvolvendo aqui na superfície, então você não precisa fazer esses canais ali, né, para passar água, você apenas vai ter, simplifica aí, de certa forma, o processo, tá certo? Das duas formas a hidroponia, das duas formas pode ser utilizado aí de forma eficaz na aquaponia também. E depois disso tudo, nós vamos ter o SUMP. O que é o SUMP? O SUMP é um reservatório que ele vai armazenar essa água que acabou de sair da hidroponia e essa água ela vai ser bombeada de volta para o tanque dos peixes. Por que essa água ela não vai direto para o tanque dos peixes? Ela pode ir, tá? Mas o ideal é que ela venha para o SUMP para que você tenha um controle ali da altura da água, do volume aqui, né, que você tem no seu sistema. Então, de repente, se você precisar adicionar alguma coisa e tudo, você pode diluir aqui no SUMP também, ao invés de colocar direto no tanque dos peixes. Enfim, o melhor modelo assim que a gente tem hoje para que tudo funcione bem e que seja eficiente, né, e rentável, é esse modelo aqui que eu estou te apresentando. Podem ter algumas variações, tá? De um professor para outro, de um sisteminha para outro, mas, de modo geral, é isso daqui. Bom, se você nunca viu, tem vários vídeos no YouTube, né? O pessoal mostrando a aquaponia caseira, né? Que fez ali na propriedade. Tem várias reportagens super legais do Brasil inteiro, de muitos anos. Aqui eu quis trazer dois exemplos, só para a gente ver como que isso é na prática, d'água né? Caso você nunca simples de tenha 1000 visto. litros para criação de peixe. Aqui a gente tem uma reportagem, até, acho que até de uma TV universitária, que vai mostrando ali o produtor, ele está criando os peixes aqui, mostrando esse esquema aqui, né, que eu mostrei para vocês, e no outro lado ele está ali gerando alimentos, né, as hortaliças ali e tudo. E aqui eu trouxe um outro exemplo, esse exemplo aqui lá do Mato Grosso do Sul. É o canal aqui Aquaponia em Caixas d'Água, e ele mostra pra gente 3 sistemas que ele tem no mesmo quintal. E vou mostrar pra vocês em 2 meses que eu montei esse sisteminha aqui, ó, mudei ele de lugar e montei ele nesse local aqui, ó, onde que pega sol de manhã. Onde que ele tava lá, ele não pegava sol. É o meu sisteminha de 300 litros, né? E mostrar pra vocês também que tamanho não é documento. Vocês veem aí, ó, o sisteminha tá produzindo até alface. Mostrar... Então, beleza, aqui ele tem tilápia nessa caixa d'água. Aqui ele está produzindo, vamos ver, acho que são 3 pés de tomate, são 3 de alface, 3 canos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que ele está produzindo 30 pés aqui e produzindo peixe também. Nisso daqui deve dar o quê? Deve ter pelo menos no máximo 2 metros de largura, com 6 de comprimento, 5 de comprimento, acho que é até muito 5, né? Então, quer dizer, com 10 metros quadrados, ele está com uma produção aqui de proteínas, né, de peixes e também de folhosas. Depois ele mostra, eu vou deixar esses vídeos, eu sempre deixo os vídeos que eu trago como exemplo aqui na descrição. Ele mostra outros Para a bancadinha de NFT. sistemas aqui que ele tem. Ele tem 3 sistemas de aquaponia na casa dele. E ele mostra aqui os outros sistemas dele, né? Maiores, menores. Então é muito legal, né? Realmente é uma coisa aí. Aqui ele está produzindo, por exemplo, lentilhas, né? Para os peixes dele, para alimentar os peixes. Então, ó, aqui Bancada de NFT. é um berçário. Essa caixa aqui é uma caixa de 1000 litros. Olha o hortelã como é que tá. Aqui é 2 camas de cultivo. Tem 2 camas de cultivo aqui. O hortelã tá tampando tudo, ó. Ali é a saída da água das camas de cultivo. Então é muito legal, muito engenhoso, né? Bom, os grandes benefícios, pessoal, da aquaponia são, primeiro, você consegue produzir proteína e vegetais com pouco espaço, no sentido aqui 2D, né, de metros quadrados mesmo, mas tem uma outra questão também que eu acho muito interessante, que é você conseguir verticalizar a produção.
Então, de repente, você pode ter a caixa dos peixes, né, mais embaixo, a aquaponia mais em cima, uma bomba que leve para a hidroponia a água e que essa água depois caia de volta ali nos peixes ou no SAMP. Então, você consegue aproveitar um espaço vertical também, que é bastante interessante aí da gente entender, especialmente pensando em pequenas propriedades. De repente, propriedades ali de 1.000 metros quadrados, que você quer ter uma altíssima eficiência, né, em geração de alimento, de energia e tudo mais. E aí pode ser uma coisa que você possa aproveitar também essa verticalização da produção. E tem um relativo custo baixo ali de investimento e também de manutenção. A única coisa que você vai precisar ali para manter o seu sistema, né, que vai ser um custo fixo, é a ração dos peixes. Mesmo assim, você pode plantar esse alimento, né? Tem taioba, tem várias plantas aí, né, que os peixes comem também, mas grosso modo é o custo que a gente tem ali normalmente no sistema. No caso da hidroponia, você deixa de ter o custo com a química ali, né, que normalmente o produtor de hidroponia tem que misturar na água, justamente porque a gente vai aproveitar ali as fezes dos animais, né, para trazer esse coquetel ali, para transformar esse amônio, né, em nitrato no ciclo conforme eu te mostrei. E então isso faz com que a gente tenha uma independência de insumos externos que torna a aquaponia uma ferramenta fantástica, especialmente aí, né, do ponto de vista da autonomia. Então, você vai depender muito menos ali de recursos externos para uma produção como essa, ou seja, consorciando, né, vegetais com a piscicultura. Ou seja, as duas juntas, esse esquema das duas juntas, a gente pensando na autonomia, né, ela pode ser mais robusta, mais forte do que elas separadas ali, que você de repente ia depender 100% de insumos externos para cuidar dos peixes, ou 100% de insumos externos para fazer uma hidroponia, entendeu? Então é bem interessante. E a aquaponia, ela não é um sistema ali que você vai produzir por safra, né? Então, como é um sistema, é algo contínuo, ela precisa ser monitorada constantemente. Os principais termômetros ali, né, que a gente tem que ter, os principais pontos que a gente não pode perder de vista na aquaponia são nível de amônia e nível de nitrito, que é aquele processo, né, que eu te expliquei do resíduo que vai vindo dos tanques dos peixes e como que ele vai passar ali no sistema e como que isso vai ser bom para o sistema, né? Mas de repente pode ser que você esteja com muitos peixes, então o seu sistema não esteja adequado ali para lidar com tanto rejeito. Ou pode ser que você não esteja nem com tantos peixes assim, mas que o seu biofiltro ele não está conseguindo fermentar, né? Fazer ali o processo na velocidade ou no nível desejado, né? Algumas coisas são muito bobas, sim, de certo modo, né? Mas são detalhes que podem fazer o sistema prosperar muito, como essa relação do número de peixes, né? Da quantidade de peixes para o sistema aí de modo geral, né? Especialmente pensando nessa parte ali da filtragem, do processamento dessa água, que depois vai para a hidroponia e voltará, né, para o tanque dos peixes. Mas a gente tem uma parte ali que é de fermentação. Então, a gente tem que ter um ambiente adequado para essas bactérias, né? Um ambiente escuro. Então, de repente, pode ser que esteja exposto ao sol. A gente tem aí na questão também, vou pular ali para a temperatura, depois eu volto para o pH. Na questão da temperatura, temperatura é importante tanto pensando nas bactérias, porque num período frio, as bactérias, elas tendem, né, a trabalhar de uma forma mais preguiçosa, né? Elas vão estar com incentivo menor ali. É natural, se você mexe com fermentação, já mexeu, já fez kombucha, sabe que você faz uma quantidade de kombucha nos meses frios do ano e uma quantidade Y, né, nos meses quentes do ano. E também pensando ali, no caso da temperatura, no tanque dos peixes, porque os peixes eles são muito vulneráveis a essas mudanças de temperatura, porque o peixe ele não tem gordura, né, igual o mamífero e tudo mais. Então, ele está muito exposto a essas variações de temperatura. Então, tem que ser algo realmente ali de ter muita atenção para que os peixes não morram, né? Senão você pode perder ali a sua criação. No caso do pH, para quem já mexeu, já ouviu falar ali de aquarismo, né? Sabe que tem que ter um controle muito forte aí, né, com relação ao pH. Existem equipamentos baratos, simples, que você pode fazer esse acompanhamento aí contínuo do pH da água, né? E também a gente tem que acompanhar ali a questão da alcalinidade, que eu escrevi errado aqui, a questão da alcalinidade ali, pelos mesmos motivos aí que eu falei anteriormente. Então, se isso daqui estiver sendo bem monitorado por você, além da alimentação dos peixes, né, e tudo mais,
Isso daqui são os pontos mais cruciais aí, né? Detalhes que vão fazer toda a diferença nessa eficiência do seu sistema. Maravilha, pessoal! Realmente, a aquaponia é algo apaixonante. Imagina só, de repente você estava assistindo aqui, você olhou e falou, caramba, eu consigo fazer isso no quintal aqui de casa. Então, realmente, a gente pode vislumbrar isso onde a gente está agora, nesse momento. Você pode modular isso para diferentes tamanhos, né? Então, pode ser algo bem extenso, realmente pensando ali em produção, em rendimento. Pode ser algo também pensando na sua autonomia. E eu acho que o que vale é um dos princípios, né, ali da permacultura, de soluções pequenas e lentas. Então, se você tem o sonho de viver uma vida autossuficiente, uma vida autossustentável, com certeza faz bastante sentido começar com um sistema de aquaponia pequeno, e aí você vai entendendo ali toda essa forma de monitoramento e tudo, vai recebendo o benefício, né, desse alimento, desse sistema, de trabalhar com isso. E aí você vai evoluindo para, quando chegar na sua propriedade, tá tirando de letra aí e fazendo e produzindo bastante a partir da aquaponia. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção. Peço aí para que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E eu te desejo vida, liberdade, propriedade. Até a próxima! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.